E cara, hoje conversando com pessoas importantes, assim, tanto o Douglas que eu citei, mas pessoas da minha família. Pessoas que me dão ali conselhos, que são meus amigos, que são a minha família. Eu resolvi me retirar. Não sei a hora que você vai assistir, pare o carro que é melhor. Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, tamo junto e obrigado novamente por estar por aqui. Espero que vocês assistam até o final, né? Eu vou quebrar esse vídeo aqui na parte da tarde, na hora que eu for pra academia, que eu acho que fica melhor para gravar. Eu consigo parar em lugares mais silenciosos e acho que fica melhor para você acompanhar. Primeira coisa que eu tava refletindo aqui é vendo os comentários dos últimos vídeos, até o vídeo que eu prometi para vocês, soltei no Não Importa o que Digam, quem não viu, que é a análise da coletiva do Abel Ferreira do Eu Fico, né? Ali ele comentou a respeito das variáveis do ano do Palmeiras, projetou 2026 e a gente colocou uma opinião. Uma opinião educada, uma opinião, ela normal, tá? Eu não vou conseguir jogar para dentro desse vídeo, mas eu também citei no meu último vídeo aqui a confusão, ou briga, ou desentendimento, qualquer coisa que vocês queiram chamar, entre o Coletividade Palestrina e o Seu Bento e o Domênico. E representa muito o que é a torcida hoje, né? Eu acho que tem meio termo. As pessoas falam assim, não tem meio termo. Não, tem. Eu acho que eu sou meio termo. Eu sou um cara contrário a muitas ideias do Abel, mas para mim não muda o meu 2026 e eu não pretendo ficar 26 e 27 inteiro questionando, né? Não questionar o trabalho a gente vai, mas questionando a decisão da diretoria. Eles não quiseram manter? O que cabe a nós? Fiscalizar o trabalho dele. E como que você fiscaliza o trabalho, Fernando? Qual que é a maneira correta? Cara, olhando o time dentro de campo, olhando os números, os clássicos, as partidas contra o G6 e continuar fazendo os contrapontos se necessário. Se o time performar, saber reconhecer o trabalho, se ele trabalhar e o time jogar futebol, conseguir executar bem o seu papel dentro de campo, saber reconhecer. Eu acho que isso é o meio termo. Aonde você tá? Eu acho que eu tô aqui. Eu acho que eu me encaixo no meio termo. Até porque tudo que a gente fala sobre o Abel Ferreira não tem nada que a gente está inventando sobre números, desempenho, do que foi o ano, do que são as falas do Abel. Certo? Existe aí, eu tô sendo injusto? Acho que não. Mas a gente vai trocar uma ideia aqui sobre uma parcela da torcida. É uma parcela que é difícil de dialogar com ela. É uma parcela da torcida difícil de compreender, principalmente, o ponto de vista desse pessoal. Então, se você é novo, novamente peço o like, compartilhamento e o compartilhamento da sua opinião se você sente a mesma coisa que eu aqui nos comentários depois de ver o vídeo por um todo. Então deixa eu deixar claro sobre as pessoas que eu vou citar nesse vídeo aqui. Já vou avisar de antemão, tá? Eu acho que uma coisa que pra mim pega muito, eu cheguei a falar com o Júlio do Verdão Sempre, eu falei, cara, a gente precisa fazer uma live aí. Ele tinha me chamado pra uma live, né? Eu falei, a gente precisa fazer uma live lavando roupa suja, todo mundo falando a real. A gente precisa voltar a ser feliz, galera. Ser um clube feliz. E a gente sente que isso tá meio distante, né? Qualquer publicação que se tem do Palmeiras, por exemplo, ontem foi muito memorável. Porque eu fiz uma publicação. E aí, TH, beleza, mano? Eu fiz uma publicação ontem que foi baseado em jogadores que podem vir pro Palmeiras. Por quê? Tem algumas páginas fazendo lobby pelo Lianco. E aí eu falei, pô, rapaziada, Lianco. Se for pra trazer o Lianco, eu prefiro esse, aquele. Falei uns 4 nomes lá e deixei o nome de um português pra ver quem conhecia o Diogo Leite, né? Cara, os primeiros comentários da galera não são comentários da galera que tá feliz. Aí, veja bem. Pego o meu WhatsApp, vou ver quem me chamou ontem, o Douglas Campanhol me mandou uma mensagem. Essa mensagem que tá aparecendo aí pra vocês na tela, eu vou deixar ela disponível pra quem for ver o vídeo depois. E nessa mensagem o Douglas falava assim, cara, isso aí é um canal de modo carreira. E o cara que é dono do canal, ele passou por um período de depressão, ele teve que parar o canal. O canal chama Modo Carreira. Alguém conhece aqui, sim ou não? Coloca sim ou não aí na live, se vocês conhecem o canal. E o primeiro comentário, as pessoas não querem saber como o cara tá. Conhecem, ó, tem uma galera que conhece. Falam que é um canal muito tradicional de modo carreira. Chama Modo Carreira mesmo. Eu não sei se é modo carreira solo ou se é modo carreira. É, Soto, né? Pensei que era solo, desculpa. É modo carreira. Eu não sei se é esse aí, ó, que o amigo falou, PAC777, ou se é outro. Mas é um dos principais canais de modo carreira, tem um alcance muito grande aí no YouTube. E o primeiro comentário, vocês que estão aqui na live não vão ver, mas eu já leio pra vocês aí. É de um cara descascando, falando que ele não liga pro canal.
E veja, dentro da torcida do Palmeiras, a gente precisa retomar essa condição do esporte. Cara, a gente tá falando de Palmeiras, gente, tá ligado? Vamos refletir, a gente não tá falando de algo que a gente odeia, a gente teria que estar falando de algo que a gente ama. E eu acho que o João, ele pode ser uma figura para retomar isso no torcedor. Vamos torcer, vamos acreditar, vamos viver, vamos trazer a experiência. E eu falo isso para vocês faz tempo, o Versuti tava em live ainda, eu falei do nome do João, porque eu vi alguns podcasts que ele participou. Ele é empreendedor nato, cara, e ele vive o esporte. Então ele tá falando aqui, ó, patrocinei a seleção brasileira por mais de 10 anos. Ele vive a parada. Eu acho que a gente precisa voltar a ter essa reflexão. Eu fiz um baita vídeo ontem, só que eu fiquei com medo de postar ele. Eu tô postando hoje, mas eu fiquei com medo de postar ontem. Porque eu cito outros youtubers, e eu cito no sentido assim, cara, tamo polarizado, não tamo? Mas todo mundo cooperou um pouco. Não adianta, por exemplo, tá? Eu falar que eu não cooperei. Eu cooperei, a Leila cooperou, o Abel cooperou, o Gabriel Amorim no ex cooperou, os Boca Palmeiras cooperou e eu cooperei. Porque se é um cenário de 50-50, alguém tá errado. Não tem como estar 100% certo, pô. Se a gente tá falando que 50% gosta do Abel ou da Leila e 50% não gosta, quem tá certo e quem tá errado? Se tem 50% de cada lado. E aí eu cheguei pro Júlio e falei, Júlio, eu faço a live, mas essa live ela tinha que ser lavando roupa suja. Vamos falar um na cara do outro as paradas, pô. Isso vai ser legal, velho. Deixa eu falar uns negócios que tá aqui dentro. Deixa eu falar sobre todo mundo. E eu tô de boa para as pessoas falarem na minha cara o que elas quiserem. Do tipo, pô, mas você não vai pro estádio, deveria ir. Sei lá. Ah, mas você também é muito ignorante. Fala. Tinha que ser uma live pra gente lavar roupa suja mesmo. Porque eu vejo que muito influenciador não quer tocar no assunto porque tá dando muito dinheiro. E aí eu falo, porra, falei até pra Thalita hoje, falei, também não devo tocar nesse assunto, mas isso fica me martelando. O cenário polarizado, ele dá mais dinheiro, velho. E até pro clube de futebol, porque o cara que é apoiador do Abel lançou a camiseta, ele vai esgotar, porque é como se ele fosse reivindicar pra você que não gosta, aqui, eu tô vestindo, ó. Você não gosta? Eu gosto, eu tô com o clube, é isso aí, mano. Entendeu a diferença? E aí no nosso lado é, não tô com esse cara. E aí, tipo, fica aquela coisa, entendeu? Tipo, lembra que a gente debateu que tinha palmeirense preferindo que o Corinthians ganhasse pra ele cair? Ele não caiu. Tem palmeirense agora que tá querendo ver o Flamengo campeão do mundo. Eu não me importo, eu falei aqui na live, eu não me importo. Mas porque vai passar um recado pro Palmeiras, vai passar recado nenhum. A diferença é que o Flamengo vai pra Tetra de Libertadores mais um título mundial. E a gente, parado. Então, assim, eu tô trazendo aqui pra vocês de uma forma mais organizada, através da figura do João, pra eu linkar o assunto do vídeo que vocês vão ver com esse assunto aqui. E eu já vi alguns podcasts dele inteiro, ele é vendedor nato. Então você vê que o projeto dele visa quanto mais vender, mais ganha. E é ilimitado. E as coisas tinham que ser assim mesmo. Por que a gente tá colocando limite? Lembra quando eu falei que não fazia sentido a Leila Pereira presidir o Palmeiras com a camisa fechada? Você tá botando um limite no time. O time não tem que ter limite, o patrocínio também não. Então esse modelo do ganha-ganha, que é quanto mais eu ser parceiro e vender, mais eu ganho, isso é bom pra todo mundo. Isso é muito bom. Não? Meu gato. Isso é bom pra todo mundo, velho. Eu vou parar aqui que é melhor. Eu vou começar citando o Leandro dos Boca Palmeiras, que nós tivemos ali uma discussão, uma desavença, uma situação não tão legal e que veio pro pessoal. Quando eu falo pessoal, não foi aqui pessoalmente, mas sim pelo WhatsApp, né? Meu e ele. Já se acertamos, já tá no passado e sinceramente, mano, eu não sei nem quem tá certo mais. Eu nem sei se eu tô certo ou se ele tá certo. Porque se a gente tá falando de um cenário que tá polarizado, dividido, o que é o certo, o que é o errado? O que está certo de fato? Se é 50% acredita numa coisa, 50% acredita em outra. E mesmo que seja 60% acredita numa coisa e 40% acredita em outra. Cara, são 40% de pessoas, não é 10, não é 5. Então a gente primeiro tem que pensar nisso. Então o Leandro, eu me acertei. E como que eu enxergo, podia citar o irmão dele também, mas vou citar o Leandro, porque ocorreu essa situação. Se amanhã a gente marca um treino, futebol e vê um jogo, pô, eu vou ver com ele, vou trocar uma ideia e tá tudo certo nesse sentido. Só que aonde a gente tá perdendo? Todo mês o salário do Abel, o salário dessas pessoas que estão no futebol, ele vai pingar ali. Faça chuva, faça sol, esteja assim ou não, vai pingar. E são mais 2 anos dessa relação, só pra você começar a pensar, mais 2 anos dessa relação. Vou citar o Gabriel Amorim do Pó de Porco, e esse aqui eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque ele eu nunca tive amizade nenhuma. Só que ele também cooperou para esse cenário. Então não adianta a gente falar assim, pô, só o Gabriel Amorim cooperou para o cenário da polarização, ou só o Fernando, ou só o Lugol. Não. Peraí, todo mundo cooperou um pouquinho quando aponta o dedo pro passapano, quando aponta o dedo pro amendoim. Então todo mundo tem uma pequena parcela de responsabilidade no que a gente está passando agora.
Porque era o ambiente de um jogo de futebol do Palmeiras antes? No estádio, no bar, onde for. Era um ambiente que você ia conhecer novas pessoas, que você ia divergir, discordar das opiniões sobre um atacante, sobre um ponta, sobre um ídolo. Olha como é que saiu o Dudu do Palmeiras. Cabe ou não cabe uma reflexão? Isso aí foi culpa minha? Isso aí é só culpa do Dudu? Não, peraí. Então como que saiu o Zé Rafael? Como é que está o momento atual do Gustavo Gomes e do Everton? Só pra gente fazer uma pequena reflexão aqui. E aí, cara, se a gente for continuar citando youtubers, eu podia citar vários aqui, o próprio Lugó, ou então o próprio Amit. Todos nós cooperamos um pouquinho pro cenário como ele está. Não adianta a gente apontar assim, não, peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Não, todos nós temos um pouquinho a ver, sim. Todos nós. Porque, cara, não adianta que eu não vou me tornar um torcedor do social, que é igual esse amigo aí, ó. Não entendo as cobranças ao Abel Ferreira, ele bateu todas as metas. A meta do torcedor é título, velho. A meta do torcedor não é ver o time ficar em segundo e falar no final assim, a gente competiu até o final. Não adianta falar pro torcedor que ama o time, que quer ver o time prosperar, porque o Flamengo é tetra da Libertadores. Então nessa discussão, meu amigo, é igual saiu a nota do Palmeiras, alguns estavam comentando assim, nossa, o Palmeiras mijou no Flamengo, no tetra? O Palmeiras mijou no tetra campeão? Putz, eu acho que não. Eu acho que isso é uma outra discussão. Então a gente tá, sabe, dividido, precisa de uma reflexão, no meu ponto de vista. Então, meus bons, eu tô tendo essa reflexão, tô colocando a minha audiência a reflexão, mas eu vejo que nessa boquinha todo mundo quer tirar uma casquinha. Ninguém quer trocar ideia. A verdade sobre o criador de conteúdo é que o cenário polarizado te dá uma certeza de visualização. Então para que esses canais que eu citei, ou qualquer um, queira abrir um debate? Vamos fazer aí um debate todo mundo. No online, no ao vivo, tanto faz. Mas por que não querem fazer? Porque ele é rentável, mano. É um cenário dividido e ele é rentável, inclusive para o clube. Porque o clube dividiu, ajudou nessa polarização. E o cara que acredita e gosta do Abel de forma incondicional, ele monetiza, ele paga. Então ninguém vai querer trocar uma ideia com isso. Por mais que eu entenda o lado do Domênico, que ele falou, pô, é foda pegar o meu direct. Cara, todo dia eu recebo. É xingamento todo dia, toda hora. É elogio, mas proporcionalmente é xingamento a todo momento. E por que ninguém quer conversar sobre isso? Por que ninguém tá fazendo esse vídeo aqui que eu tô fazendo? Porque é rentável, mano. É rentável. É uma polarização assim como na política. É rentável. Entenderam como funciona? É isso. E eu queria ver, de fato, as pessoas que eu citei aqui me desmentirem sobre isso. Falarem, não é assim, não é rentável. Não, é rentável. É rentável para os dois lados, não é para um lado só. E por isso que a gente não tem visto o diálogo, né? Então eu vou me juntar com quem é aqui palmeirense de verdade. Eu vou me juntar com quem é amendoim de verdade. Eu vou me juntar, entendeu? E existe para mim um meio termo. Existe sim um meio termo. Então assim, eu não vou falar, pô, sempre eu simbolizo esse meio termo. Mas eu acho que eu tô no meio termo. Eu acho que muitos que me acompanham aqui tá no meio termo. E ver que essa situação é lamentável para um clube onde a gente olhava Palmeiras e falava, pô, aqui a gente pode estar em família, aqui a gente pode estar bem. E não é o cenário. A gente vê palmeirense literalmente um odiando o outro. Odiando mesmo. E aí a gente precisa ter uma reflexão. Eu acho que postei bastante vídeos aí na qual eu fiz minhas críticas e agora o mundo anda, o mundo gira do mesmo jeito, a vida anda pra frente, não é mesmo? E aí, vamos refletir ou vamos continuar fingindo que não tá rolando? Queria saber a sua opinião nessa sexta-feira, comenta aí, não tem live, mas tô na Twitch, quem quiser aparecer por lá pra conversar comigo, fala lá que viu esse vídeo. E só pra deixar uma parada clara aqui, senão vai parecer que eu quis dizer que eu tô no meio e os problemas é quem é o amendoim e o passapano, não. Eu tô mais do lado do crítico. Tá? Eu tô mais do lado do cara amendoim do que do passapano. Porque teve um momento ali do vídeo, eu tava revendo, vai parecer que eu tô querendo ficar ausente do problema. Não, não é isso. Eu não quero que passe essa impressão. E cara, hoje conversando com pessoas importantes assim, tanto o Douglas que eu citei, mas pessoas da minha família. Pessoas que me dão ali conselhos, que são meus amigos, que são a minha família. Eu resolvi me retirar. E o que eu fiz aí para eu poder não ter mais esse impacto na minha vida e não querer participar disso mais, sabe? Ano que vem eu quero ver os jogos, eu quero fazer os pós-jogos e eu estou deletando o meu Instagram, não vou usar mais. Então, fiz esse post explicando. O InstaVerde TV também não vou usar mais. Ou seja, já estou abrindo mão dessa rede, que para mim é uma das piores nesse sentido, é a que mais potencializa esses vídeos curtos, então eu não tenho mais interesse de participar disso. Vou participar de forma pontual no X, bem pontual, vou colocar o X só
num tablet ali que vai ficar na minha cozinha e olhe lá. Quando eu quiser postar alguma coisa, postar dali. Caso eu não consiga passar essa página adiante do InstaVerde para alguém que realmente queira tocar ela e tal, e não vai tocar com o nome InstaVerde, vai escolher o seu nome para tocar, eu vou manter também nesse tablet só publicação de futebol e não me interessa tocar no Instagram em 2026. Assim como eu mudei pro interior, que me ajudou muito, mano, na minha vida, e eu fiz vídeos desde que eu cheguei aqui, como que eu fiquei depois de 3 meses no interior, depois de 5, depois de 1 ano, eu pretendo também documentar como que vai ser, porque eu acho que, por mais que pra mim todas as redes curtas elas potencializam um pouco, então assim, todas, tá? Pra não citar uma, eu passo muito tempo ali. E acaba que eu acumulo muito ali. E não é só por isso, é pelas ameaças. Hoje minha esposa viu, enquanto a gente tava lá arrumando a casa, um cara mandando mensagem, querendo, sabe, influenciar na tua vida, querendo... E aqui no YouTube, cara, eu posto conteúdo, o conteúdo é feito pra quem quer consumir. Nas minhas transmissões, as pessoas têm acesso ali a mim, mas eu não quero mais dar esse acesso, né? Então a gente conversando, eu prefiro me retirar desse hospício, pra mim isso virou um hospício, tá? É o que eu acho, é o que eu visualizo. E eu posso estar errado, eu posso mudar de ideia daqui a 1, 2 anos, mas eu vou testar 2 anos sem usar isso. Porque eu acho que eu não vou mudar de ideia. Acredito que muitos de vocês também estão impactados do mesmo jeito que eu. Que também não aguentam mais, que só queriam voltar a ser felizes torcendo pro Palmeiras. E não essa necessidade de resolver os problemas do clube. Porque assim, na moral, já é difícil pra caramba resolver os da minha casa. Quanto mais eu resolver o do clube, que eu não sou remunerado pra isso, eu não estudei pra isso, não sou técnico, não quero ser, porque é o que eu escuto todo dia, então vai lá e vai ser... Eu não quero ser técnico, tá ligado? Se tem uma coisa que eu não quero ser, é técnico. Eu, prefiro cuidar de uma hortinha, prefiro andar de bike, fazer ciclismo, me formar na educação física e treinar outra modalidade do que ser técnico de futebol, tá ligado? Então, se tem uma coisa que não passa pela minha cabeça, é fazer o trabalho do Abel Ferreira, tá ligado? E eu nunca quis que passasse isso. Agora, claro que a gente também não é um ignorante sobre mercado de transferências de futebol, a gente não é um ignorante sobre tática de futebol, mas não por isso que eu quero ser técnico, certo? Como várias pessoas aqui gostam de cinema, tecnologia, e não necessariamente querem ter uma empresa de tecnologia, não necessariamente querem ter uma empresa de cinema, e, enfim, eu acho que deu pra entender, certo? Quando eu falo do cenário rentável, por que ninguém toca nesse assunto pra falar com vocês? Porque dá muito dinheiro, mano. E pronto. Eu só tô admitindo pra vocês. Dá dinheiro. Ponto. Então, dá dinheiro pra todos os lados. E é um cenário que se tem dentro do Palmeiras, mas é Xbox contra Sony. COD contra Battlefield. É tudo. Essa divisãozinha, entendeu? Em tudo que é situação da nossa vida. Então, por que vai mudar? E você acha realmente que eu tô postando esse vídeo vai mudar alguma coisa? Então você tem que mudar aquilo que você controla. Então no meu caso é o que eu controlo. É acordar agora, produzir meu conteúdo pra vocês, responder as pessoas que são membro aqui do canal, as pessoas que gostam, né? Tem gente que não tem condição de ser membro, então membro primeiro, aquelas que gostam e aqueles que estão há mais tempo inscritos aqui. Ponto. Até porque aqui eu de fato escolho quem eu quero responder. Tanto que a camisa do Palmeiras que eu vou dar, eu vou presentear, eu vou escolher um de vocês aí. Então eu tenho o meu poder de escolha aqui. Eu trabalhei 10 anos pra isso. Agora, esse cenário de tipo ter um palmeirense, porque já é difícil você lidar com os torcedores das outras equipes te ameaçando, falando da minha mãe, irmão. E hoje, de novo, que quanto mais eu cito aqui, mais esses caras, eles criam perfis. Agora eu quero ver como é que vai fazer. Quero ver como é que vai fazer. Vai chegar em mim como? Né? Vai ter que vir aqui no vídeo. Eu não vou ver. Simplesmente eu não vou ver. Então, assim, as redes sociais curtas ela te dão um acesso muito fácil, né? Então as pessoas vivem reclamando, por que o Facincani não abre os comentários de vídeo? Por isso. Por que o Mauro César bloqueia um monte de gente? Por isso. E a gente não reflete sobre a nossa conduta. Não é possível mais a gente dialogar igual seres humanos, concordando e discordando? Beleza, igual eu falei, eu faria essa live pra eu poder falar algumas coisas na cara de algumas pessoas, mas também escutar, porque as pessoas evidentemente têm coisas pra falar na minha cara. E eu já tô num ponto de vida que eu aprendi a falar o que eu quiser, mas eu também escuto. Que é a relação que eu tenho aqui em casa. Eu falo e escuto. É a relação que eu tenho com meu pai. Eu falo e escuto. E é a relação que eu quero ter com parte do meu público. Agora, esse cenário de ter que ficar sempre atendendo um lado que, Fernando, você tem que pedir fora Abel, você tem que fazer campanha, ou então, é um absurdo, a Leila vai comprar. É problema deles, mano. Vai comprar o Palmeiras? Compra essa porra logo aí. Faz o que vocês quiserem. Vai ser gramado sintético, vai ser gramado espacial, vai ser em Marte o campo. Problema de vocês. Vai ter estádio a mais, não vai. Sabe quando cansa a parada? Já só joga bola, bicho.
A gente só quer ver um time jogando bola. Discussãozinha chata o dia inteiro. Você faz uma postagem sobre um possível zagueiro pro Palmeiras. Mano, as pessoas já refletem, já reagem de uma forma que... Tá bom, mano, chega. Aquele ali foi meu último vídeo em redes sociais que eu vejo. É como eu falei pra vocês. Essa página eu tô deletando, pessoal. E InstaVerde depende de demanda. Depende se eu achar alguém. Eu tenho 103 mil seguidores ali. Eu não posso simplesmente abrir mão da página. É o que o sistema quer, eu não vou fazer isso. A página gera uma receita interessante de 5 a 12 conto por mês. Essa é a receita que a página gera. Então eu passo o ponto. E quem for trabalhar ali, cara, força. Eu aguentei 10 anos. Eu não sei quantos anos você aguenta. Eu aguentei 10. Agora pra mim eu tô me retirando. E conversando também com outros criadores de outros times, entendeu? Não, mano, na moral, é muita rede, né? Ficar só no YouTube aqui mesmo, que é onde a gente construiu uma situação na qual eu sinto que eu sento aqui, faço uma gravação e sinto que você absorveu. Tá bom, mano. Tá bom, eu não posso... A minha pessoa não pode ser um saque a respeito desse hospício que virou. Não dá, entendeu? Não dá. E ainda mais assim, escutar, eu sempre estive disponível a escutar e vou continuar nas minhas lives. Agora, ficar recebendo 1, 2, 3, 5 ameaças por dia de perfil com foto de anime, o outro com uma foto de um meme, o outro sem foto. Ah, mano, na moral, porra, tenho 35 anos, parça, tô indo pra 36, não tenho mais idade pra essa molecagem. Quando eu tinha 24, isso daí 25, isso aí até me dava uma disposição. Hoje não dá, meu irmão. Não dá, eu tenho outras coisas aqui na minha vida pra tocar. Não tenho condição de ficar perdendo tempo com tanta besteira. Com tanta gente que se esconde atrás de um aparelho de celular pra poder tirar a paz dos outros, mano. Então agora tira a paz de quem ficar aí nessa várzea. Eu vou ficar aqui porque aqui o YouTube já modera pra mim muita coisa. Aqui é profissional, velho. Aqui é um canal profissional. Aqui é uma rede social profissional. As outras pra mim é uma grande várzea. Não chega nem perto do YouTube. O YouTube tem seus problemas, não é perfeito. Mas pra mim é uma rede social profissional. Que as empresas vêm aqui e aportam de fato dinheiro por acreditar no criador de conteúdo. Agora aquilo ali que a gente tá vendo, não, pra mim não. Tem pessoas que dependem, eu não dependo disso, graças a Deus. Não vou precisar disso. Então conto com a participação de vocês, espero que vocês tenham entendido. E aquela coisa que eu tenho comentado, se ficou dúvida, pergunta, cara. Perguntar não ofende. Pergunta. Entendeu? Eu acho que a gente podia estar agora, sabe, velho? Enquanto vários anos a gente fez live, vamos projetar 5, 6 reforços. Não dá. Não dá pra projetar um reforço sem ter que falar da Abel. Não dá pra projetar um reforço sem ter que falar de storytelling, de briguinha de gramado sintético, da Leila Pereira com as coisas dela. Mano, insuportável, parça. Insuportável. Pra não ficar nenhuma dúvida, o principal disso tudo é o que eu vejo as pessoas relatando. Então eu falei do Domênico, eu falei dos Boca, porque soltou um vídeo falando, eu tenho uma imagem de passapano. Eu também tenho uma imagem de que eu não sou palmeirense. Daqui a pouco vocês estão me convencendo, irmão. Daqui a pouco eu vou realmente torcer pra outro time aí. Escolher o Vasco pra torcer e falar, eu quero viver um outro bagulho, tá ligado? Vocês estão me convencendo que eu não torço pro Palmeiras. Eu tô quase acreditando em vocês. Que realmente com 3 anos de idade, eu não já comecei a torcer pro Palmeiras, que meu pai não trouxe uma camisetinha de uma feira, que eu não vi a Libertadores de 99 com a minha mãe, ela inteira, a de 2000, a de 90, a Copa do Brasil de 98, o Brasileiro de 96, né? Realmente vocês estão me convencendo que eu torço pro Flamengo, pro Vasco. Eu tô quase convencido de escutar de palmeirense, sei lá, o que passa na cabeça. Eu não falo isso pra palmeirense nenhum, que você não é palmeirense. Eu não falo isso pra palmeirense nenhum. E eu tenho que ficar escutando isso todo dia. E aí, beleza, só escutar isso. Não, é isso seguido de uma ameaça. É isso seguido de uma ofensa. Pô, pelo amor de Deus, rapaziada. Avante palestra, tamo junto. Espero que tenha entendido, gostado do vídeo. Compartilha a tua opinião se você tá de saco cheio. E um abraço.